Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos dar sequência a mais uma aula de Direito Constitucional 2, né? Mais especificamente os remédios constitucionais. Foi disponibilizado um material, né? Também foi sugerido a leitura dos artigos da Constituição. E hoje, então, a gente trabalha um pouquinho a parte conceitual, né? Explicando como funciona, para que serve e quem são os legitimados, então, para propor, né, para interpor, na verdade, esses remédios constitucionais. Como é que eles funcionam, tá? Então, bom, os remédios constitucionais, eles estão estabelecidos, né, estão dispostos na nossa lei maior, né, na Carta Magna, que é a Constituição Federal, tá? Nós temos vários direitos e também várias garantias constitucionais. Mas é importante a gente conceituar e a gente entender o que são, né, os direitos e o que são então as garantias, tá? Os direitos são normas de conteúdo declaratório, tá? O que são normas de conteúdo declaratório? Ela declara então o direito. Como exemplo, nós temos então o direito à vida, o direito à propriedade, o direito à liberdade de locomoção, né? Que é o direito de ir e vir ou permanecer, tá? Da mesma forma, então, é importante diferenciar a garantia, tá? A garantia, ela é uma norma de conteúdo assecuratório, tá? Ela assegura algo, ela garante algo, tá? O que nós podemos mencionar, então, de exemplo da garantia, tá? O habeas corpus, o remédio constitucional do habeas corpus, é um exemplo, então, de garantia, tá? É uma garantia constitucional, né? Que assegura, então, a liberdade de locomoção, tá? Então, são garantias constitucionais que são ajuizadas, tá? Perante o Poder Judiciário, tá? E que ela visa, então, tutelar alguns direitos que seriam esses remédios constitucionais, tá? Então, diferenciando o que é um direito, né? E diferenciando, então, a garantia, a gente já pode iniciar, então, a nossa parte, então, dos remédios constitucionais propriamente dito, tá? Vamos iniciar, então, pelo habeas corpus, tá? Primeiro remédio constitucional, então, que a gente trata, então, habeas corpus. O que nós temos aqui, então, tá? O habeas corpus, ele está previsto lá no artigo 5º, inciso 68 da Constituição, tá? Qual é o objetivo, qual é o objeto, então, do habeas corpus, tá? Ele visa tutelar, então, a liberdade de locomoção, tá? Ela é uma ação destinada, então, a tutelar a liberdade, tá? De ir e vir, ou de permanecer, tá? Mas sempre foi assim o habeas corpus? Não. A gente teve lá em 1891, na Constituição de 1891, o habeas corpus, ele era mais amplo, tá? O que significa isso? Ele era mais amplo, tá? E ele tutelava quaisquer direitos. Então, a tutela, ela era ampla do habeas corpus, tá? A doutrina até chamava de teoria brasileira do habeas corpus, tá? Por quê? Porque ela tutelava quaisquer direitos, tá? Bom, hoje então nós temos que o habeas corpus, ela tutela então a liberdade de locomoção. Mas aí a gente questiona, né? Se questiona quem pode então, né? Quem pode, né? Impetrar com habeas corpus, tá? E aí a resposta ela é bem simples, né? E se a gente for parar para pensar em exame de ordem, a gente tem bastante questões nesse sentido, também em concursos públicos, tá? Então, a pessoa legitimada para impetrar, então, com habeas corpus, tá? É qualquer pessoa, tá? Então, qualquer pessoa pode impetrar com habeas corpus em favor de qualquer pessoa. Essa é a resposta, tá?
Então, ela pode ser impetrada por brasileiro, por estrangeiro, por menor, certo? Por menor. E ela não precisa, então, de representação, não precisa do procurador, ou seja, do advogado, tá? Então, é uma exceção, né? É uma exceção. Além de ser impetrado por qualquer, né? Por qualquer pessoa, em favor de qualquer pessoa, tá? Não precisa, então, estar representado por advogado, tá? Que é importante a gente falar também? Mas existem duas modalidades, então, de habeas corpus, tá? Nós temos, no primeiro momento, o habeas corpus preventivo, tá? Então, o habeas corpus preventivo, tá? Ele existe, né? Quando existe uma mera ameaça de constrangimento à liberdade de locomoção, tá? Então, no preventivo é quando existe a ameaça, tá? Então, existe a ameaça desse constrangimento à liberdade, tá? Mais especificamente, liberdade de locomoção. E o repressivo, então? O repressivo é quando, tá? O ato constrangedor, ele já existe, tá? Então, ele já existe o ato de constrangimento, tá? À liberdade, a esse direito de liberdade. Já existe um processo irregular. Então, quando a gente mencionar habeas corpus preventivo, a gente está falando que é uma ameaça, né, de constrangimento à liberdade de locomoção. É uma ameaça. E quando a gente fala do habeas corpus repressivo, já existe esse ato constrangedor, tá? Já existe um processo irregular, tá? Certo? Então, os legitimados é qualquer pessoa, né? Em face de qualquer pessoa. E nós temos duas modalidades, que é o preventivo e o repressivo, tá? Passamos então para o mandado de segurança, tá? Mandado de segurança, ele tem previsão legal, então, lá no artigo 5º, inciso 69, tá? Da Constituição. E qual é, então, o objeto do mandado de segurança, né? Para que ele serve, então, tá? O mandado de segurança, ele serve, então, para tutelar qualquer direito líquido e certo, tá? Desde que não se tenha o amparo, tá? Por habeas corpus ou por habeas data, tá? Então, retomando, o que é o mandado de segurança? O mandato de segurança, ele serve para tutelar qualquer direito líquido e certo, tá? Mas desde que ele não esteja amparado, então, por habeas corpus ou habeas data. A gente já pode até mencionar que o mandado de segurança ele é residual. Por que residual? Porque se não cabe habeas corpus e nem habeas data, a gente vai, então, fazer valer o mandado de segurança, tá? Bom, então, quando houver um ato irregular, tá? Praticado por uma autoridade pública ou um agente de pessoa jurídica no exercício de função pública, certo? A gente pode, então, impetrar o mandado de segurança, tá? Mas, assim, quem é que pode, então, né? Quem é que pode impetrar com mandado de segurança, tá? Aqui é diferente lá do habeas corpus, que era de qualquer pessoa para qualquer pessoa, em face de qualquer pessoa. O que nós temos aqui, então, tá? Quem pode impetrar, então, com mandado de segurança é somente o titular, então, tá? Do direito líquido e certo. E, também diferente do habeas corpus, deve estar acompanhado de advogado, tá? Que é essa capacidade postulatória que a gente diz, tá? Então, diferença do habeas corpus para o mandado de segurança. No habeas corpus, qualquer pessoa em face de qualquer pessoa. E aqui no mandado de segurança deve ser, então, o titular,
do direito líquido e certo, tá? E mais, deve estar representado pelo advogado, o que não acontece, então, no habeas corpus, certo? Vamos ver se a gente tem mais alguma coisa. Sim, tá? Tem alguns aspectos ainda, que são as modalidades e qual é o prazo, então, para o mandado de segurança, tá? A gente volta daqui a pouquinho, então, no próximo bloco, mencionando, então, qual é o prazo do mandado de segurança e também quais são as modalidades, tá? Nos encontramos daqui a pouquinho, então, até mais.